Fui encontrar ela e a primeira frase que eu falei para ela foi: quem é meu marido e pai dos meus filhos? Ela falou: como quem? Eu falei: esse aqui. Deus me mostrou que ele é meu marido e pai dos meus filhos. Eu quero voltar, não é? Eu quis voltar nesse caso da Débora Seco, porque tem tanta coisa para a gente poder falar, coisa importante. Eu vou tentar resumir e reduzir, tá? Eu vou tentar resumir aqui para ver se a gente fala. Eu vou fazer uma live, tá? Vou voltar a fazer as lives para a gente falar mais detalhadamente sobre essas coisas, porque é muito pouco tempo para a gente falar. Então, nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre Deus, manifestação de Deus, sinais, sobre pessoas rebeldes falando com Deus, pessoas que não reconhecem a autoridade de Deus falando com Deus. Quero falar aqui sobre conduta moral feminina também, porque não tem como tirar, não é, conduta moral e conduta espiritual. Então vou falar da conduta espiritual feminina, as duas coisas ali, né, que não tem como separar, e casamento aberto. Fica agora nesse vídeo, já curte, já se inscreva, já ative o sininho. Essas ações ajudam muito e eu tenho procurado falar mais um pouquinho sobre isso, porque muita gente que vem para o canal assiste o vídeo e que não curte, que não se inscreve, não ativa o sininho, não faz essas ações simples, porque eu creio que não entende o quanto é importante para nós. Produzir conteúdo e colocar aqui é muito caro, não é fácil, e a gente precisa da ajuda de vocês para poder impulsionar esse conteúdo. O nosso objetivo é formar um grande exército de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres fortes, preparados para intervir no mundo e ajudar as pessoas a mudarem, porque as pessoas estão morrendo, estão caindo no abismo, e é nossa missão pregar, é missão de todo cristão, homem e mulher, levar a palavra de Deus. Então, eu quero trazer aqui nesse vídeo sobre esses assuntos em volta do nome da Débora Seco, porque, para quem não sabe, a Débora Seco estava casada, tinha uma filha, e ela, nesse casamento dela, ela diz que todo o casamento dela, né, desde o começo, desde a primeira foto do marido dela que ela viu, foi orientado por Deus, foi na direção de Deus, Deus que a orientou, que ela dobrou o joelho, que ela orou, que ela pediu a Deus, e Deus mostrou para ela, e tem vários sinais, e aí ela vai falar de vários sinais nesse relacionamento, mas era um relacionamento aberto. Ué, que Deus que é esse que estava nesse relacionamento? A gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar também sobre a questão do casamento aberto e casamento fechado, porque esses assuntos são muito importantes. Não é só que ela, né? E aí ela se separou desse marido. Não é? É isso que eu tenho de fechar primeiro aqui para você saber o que estava acontecendo. Foi Deus que deu, tinha um monte de sinais. Não é? Ela orou para ter esse casamento, o casamento era aberto e ela se separou, não deu certo. O que aconteceu? Não é? Então, não era só, não é, que ela falava da vida íntima dela, e aí nas redes sociais estão dizendo que se separaram por causa que ela abriu, ela expôs a vida dela íntima. Sim, ela expôs a vida dela. Então, olha, expor a vida íntima, não ter limites, não respeitar o companheiro, falar da vida íntima. Só que isso aí não é só o problema, é a devassidão que estava envolvendo isso tudo, se deixar levar facilmente pelo erro, ter uma tendência gigantesca de ceder, de dialogar, de flertar com o mal, tá? Esse não é só um erro da Débora Seco, é um erro de inúmeras mulheres, e as mulheres estão fazendo essas coisas à torta e à direita. Por quê? Porque elas estão influenciadas pelas revistas. Primeiro começou com as revistas de moda, as revistas íntimas, as carícias, Capricho, não sei que nome que tinha das revistas lá, que estimulava meninas de 12, 14 anos de idade a sexo fora do casamento. Depois vem, junto com isso, a popularização da televisão e as novelas, que foi assim,
Nossa, a serpente, não é? Vomitando no ouvido das pessoas. Então, olha, as mulheres precisam ter consciência do quanto o inimigo investiu nos seus ouvidos para trazer para dentro do seu coração uma distorção terrível, porque não é só uma questão de falar da vida íntima, mas é uma questão de impor a consciência do pecado sem colocar como pecado, querendo justificar e glamourizar o erro, não é? Porque o pior não é o que a Débora falava, o pior é a vida que ela tinha, o que ela não falava, o que ela não podia falar, o que verdadeiramente ela tinha de esconder. Hoje a gente tem uma ruma, né? Milhares de mulheres, não é? Querendo casar depois do tempo. E a Bíblia diz que existe um tempo para todas as coisas. Está lá no livro de Levítico sobre isso. Quando passa do tempo, por exemplo, passa do tempo de chover, o que acontece? Chove demais, o que acontece? Tudo tem um tempo, tudo tem de acontecer com uma homeostase, tem de haver um equilíbrio nas coisas, porque senão estraga. Então, existe um tempo. As mulheres têm uma obsessão por casamento, independente das mulheres feministas estragadas, das que vão para os carrosséis da vida, das que estouram suas próprias vidas, elas têm essa obsessão. Por quê? Porque eu vou falar aqui no finzinho desse vídeo sobre o que é o casamento, e aí a gente vai falar do casamento aberto, e eu vou falar algumas coisas que talvez você nunca tenha ouvido na sua vida. A maioria das mulheres tem um problema de exibicionismo, uma necessidade de aprovação, e elas são mais desinibidas, né? Desde menininhas são mais desinibidas, e tem uma sensualidade, mas sedução é outra coisa. Sensualidade é natural da mulher, que é uma forma de atração espiritual, natural da figura masculina. Mas a sedução já é uma premeditação, já é fazer uma rede, não é? Não é só uma questão que a gente já falou de falar da vida íntima, o que muita mulher faz e que é muito vergonhoso e que é muito errado e que a maioria dos homens não gosta. Os homens não gostam que as mulheres fiquem contando detalhes íntimos do que acontece dentro de casa para o mundo inteiro. E sim, tem umas mulheres com a língua tão solta que elas não só espalham para as pessoas mais próximas, o que já seria péssimo, porque a vida íntima é íntima. Será que as pessoas perderam o sentido das coisas por causa do progressismo vindo, trazendo o feminismo e abrindo a garganta das pessoas e jogando, vomitando lá dentro? A serpente não usou só o ouvido das mulheres, vomitou dentro da boca delas muita coisa nojenta. Então, é uma tendência medonha, monstruosa, de sair contando a intimidade e de sentir prazer nisso. Parece que a mulher sente mais prazer em contar o que não sentiu, porque muitas vezes, na hora do sexo, nem sente tanta coisa, mas na hora de contar, elas amam contar e espalhar. E o homem sente, ele verdadeiramente tem orgasmo no sexo, e ele não fica contando. A mulher vai lá para o sexo com o marido dela, mente, finge, simula que está tendo um orgasmo, nem tem. Ok, se ela decidiu fazer isso na vida dela. Aí depois vai lá contar uma coisa espetacular para outra, sendo que nem na hora H ela não chegou lá, mas aí vai lá para, né, espalhar a coisa para as outras. Então, olha, existe tudo isso dentro desse contexto do que a Débora Seco traz. Eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo para você poder assistir, porque eu vou colocar só um pedacinho agora. Assiste esse pedacinho aí. Sei louca, eu, psicopata, comecei a procurar onde eu conhecia alguém que conhecia o Hugo e cheguei numa grande amiga, que eu ia encontrar no dia seguinte. Isso já era 1h30 da manhã, eu ia encontrá-la no dia seguinte às 6 da manhã. Fui encontrar ela e a primeira frase que eu falei para ela foi: quem é meu marido e pai dos meus filhos? Ela falou: como quem? Eu falei: esse aqui. Deus me mostrou que ele é meu marido e pai dos meus filhos. Aí ela riu, falou: não, Débora, não. As pessoas te tratavam como louca, né? Ou não? Acho que em algumas sim, outras têm essa conexão também. Eu acho que muita Sim, gente... mas assim, a certeza... Mas essa certeza... Você tinha? Eu tinha absoluta. Mas você disse várias vezes que tinha encontrado amores da sua vida. Mas dessa vez foi Deus que mandou.
Então é diferente, entendeu? Eu pedi ajoelhada e ele não falha quando eu peço. E aí eu fui, aí a Fernanda falou, não, o Hugo tá saindo com uma amiga minha, Débora, não faz isso. Ela, que nem você, falou, é mais um dos seus amores, dos amores da sua vida. Não, sabe, você vai ficar com esse menino uma semana, vai largar ele tá todo bem com a menina lá. Ela traz, olha só a bizarrice, porque é através da bizarrice que eles tentam normalizar o erro. Ela vem trazer a questão da história. Ele aceitou a tua história. Que lindo, você contou tudo para ele, ele aceitou a tua história. Maravilhoso, que belo, que lindo. Não, isso daí é uma bizarrice para normalizar o erro. A intenção aí é normalizar o erro. Aí elas vêm trazer assim, você contou tudo e por isso, não é? Aí a gente fala da importância do melhor amigo. Olha, o esposo, muito além de ser melhor amigo, tem de ser cúmplice, é a cumplicidade no relacionamento. E aí traz o lado negro que, junto com essa questão, ele aceitou o meu passado, não tem de aceitar um passado porco, sujo, não tem de ter esse passado desvirtuado, nojento. Não precisa aceitar nada o marido quando você não tem nada. Seu passado é limpo, ele é o primeiro da sua vida. Aí não tem de aceitar nada. Essa história de aceitar o passado é para quem já andou na bagunça, na sujeira e quer se limpar através de você. Mas não vai sujar a sua vida. A única coisa que vai fazer é te jogar na lama. E daí ela vem, e eu falei para ele que eu queria ele por inteiro, não é? Aí eu vou falar um negócio sobre essa questão do por inteiro, né? Que ela vem e diz assim, se um dia se você quiser ir embora, aí me conta, porque eu vou atrás. Também presta atenção nessa questão do eu. Porque aí eu vou atrás, eu vou te buscar. E aí as meninas lá feministas, né? Porque esses podcasts feministas só tratam de pornografia, de devassidão, de falar das intimidades, de tudo que não deve ser. É o que esses podcasts feministas falam. Eles parecem que é uma fixação só em sexo, como se a vida humana se resumisse só a isso. Então, aí ela fala assim, nossa, porque aí eu falei para ele, né? Se ele quiser ir, me conta, porque eu trago de volta. Então, é você ter uma pessoa a vida toda, mas não a pessoa toda, porque ela não tem a pessoa toda. Ela aceita a dividir, a compartilhar, não é aquele desespero de querer casar e, ao mesmo tempo, de não se valorizar, de não valorizar o outro, de não ter noção de valor, noção nenhuma de valor, e ter é só uma questão de posse. Eu vou atrás, eu quero, não é? É como se ela pudesse dominar e o outro não tivesse direito de querer, de ser, de existir, nada. Olha, eles não entendem a questão de valor, até eles não aceitam a questão de valor. Então, se não tem valor, o que vai ter dentro desse relacionamento, não é? Você não valoriza, você não se valoriza, não valoriza o outro. E que valor tem tudo isso? Então, não é nenhuma questão de bom senso, é uma questão mesmo de não ter a mínima noção de valor, e é isso que se trouxe para as mulheres, né, nesse tempo, nessa sociedade. Então, ele pode ir ficar com quem ele quiser, aí depois ele volta e ele é meu, aí parece que não existe uma noção de doença, porque sim, as doenças existem, não tem nenhuma questão de ciúmes, sim, mas tem muita frustração no meio disso, não é? Porque se você não dá valor, você também não se importa. Então, um nível de ciúme tem de existir dentro do relacionamento, sim, porque aquela pessoa está com você, você valoriza, você ama, você se importa com essa pessoa. Então, tem toda essa questão de frustrações, falta de essência, falta de verdade, e aí vem para dentro do relacionamento deles a falta de segurança, de comprometimento, de autenticidade, porque a gente vê que o que ela fala ali não é o que verdadeiramente ela vive, não é o que exatamente ela queria para a vida dela. Ela criou um personagem, foi corrompida pelos personagens que ela viveu, inclusive, não é a surfistinha lá, não é Bruna Surfistinha, não sei o que ela fez aí,
e que ela disse que foi até para o psiquiatra. E aí também, com essas mulheres, e a Débora também, aí vem a questão do psiquiatra, das terapias e da formação desses terapeutas, aí, desses psicólogos e psiquiatras que vêm aí a base dos intelectuais de esquerda que criaram a psicologia e a psiquiatria, e vem para quebrar e destruir mesmo, que você vê que a pessoa entra nessa condição e não a cura, nunca mais ela sai. Por quê? Porque existe um transtorno, um distúrbio, tá? É muita coisa, gente. Quando eu falo para vocês que é muita coisa para a gente falar, mas eu quero fechar aqui com Deus me deu. Eu tive diversos sinais de Deus, e aí ela vai falar o tanto de sinais, e a gente vê ela falando sobre Deus, que ela dobrou o joelho, que ela e Deus são muito íntimos, que eles conversam, mas que Deus que ela conversa. Porque a Bíblia diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalece essas mulheres? Essas mulheres que fazem o que a Débora faz, que vivem como a Débora vive, juntinha com Deus, fala tanto de Deus, mas são devassas, promíscuas, traem, não é? Fazem tantas coisas erradas. Que Deus é esse? O Deus verdadeiro, ele criou o casamento fechado. Olha lá na Bíblia como que é, um homem para uma mulher. Deus poderia ter feito uma dúzia de mulheres para Adão, não fez, ele fez uma mulher para Adão. Poderia ter feito uma dúzia de homens para Eva, fez um homem para Eva só um. A partir daquilo se constituiria a base da família. O casamento foi tão importante que Deus mesmo foi o primeiro celebrante. Ele não deixou Adão fazer uma declaração para Eva ali sozinho e os dois ali se unirem e transarem e acabou. Não, Deus não fez isso. Ele chegou para eles, conversou com eles, celebrou a união dos dois. E ficou isso de modelo para nós, de importância e de valor. Não há outro modelo de casamento, é monogamia. Não tem outro modelo. Abriu, tornou-se poli, acaba. Casamento tem de ser só o que pode entrar no casamento, além do homem e da mulher, Deus e os filhos. Só o que tem de entrar no casamento tem de ser Deus primeiro, Deus em primeiro lugar, Deus e depois os filhos. Só. Casamento aberto é descasamento, é divórcio. Relacionamento, Deus não criou relacionamento, Deus criou casamento. Não é para ficar antes de casar. Ficar antes de casar é pecado, é fornicação. Ficar com outro depois de casado é adultério. Adultério é traição. Traição, aí vem para entrar na questão do Deus, né? Quem é esse Deus que apoia o adultério, o divórcio? Aí vem para todas as coisas erradas, vem para fornicação, devassidão, prostituição, demônios, todas essas coisas juntas. Não é uma questão, não fala assim, olha, porque, nossa, né, a gente tem de ter amor. Não, o amor não tolera o erro. O amor se firma na força, não na fraqueza. O amor, ele vence por ele não se entregar às fraquezas. É isso, a gente precisa entender essas coisas. Não é uma questão de ser diferente, é uma questão de mulheres que estão fazendo tantos erros quanto a Débora fez, e validar o erro é fazer coisas erradas, consciente e constrangido, sofrendo, sendo humilhado, porque sim, o inimigo faz isso o tempo inteiro. Ele, no começo, ele leva a pessoa para aquela condição, faz a pessoa se sentir, né, ali dentro, ficar naquele meio, depois leva ao constrangimento, depois ao sofrimento, à dor, e a pessoa vai permanecer presa num ciclo de vício e sofrimento, assim, um sofrimento cíclico. E deixa eu fechar, que o vídeo está grande demais. Então, o que essa geração precisa? Essa geração precisa mais de um exorcista do que de um psiquiatra. A verdade é essa condição que a sociedade hoje se encontra. É exatamente essa. Precisa de expurgar seus demônios, mais do que ficar conversando sobre seus pecados e validando os seus pecados. Olha, não sai daqui sem deixar seu comentário,
nem sem conhecer o material riquíssimo que eu tenho preparado para vocês. Eu tenho os livros, tá? E o semelhante a ele já está chegando aí para se juntar com o Método de Cristo e com Criados para Governar. E tem o material do Seja Membro, muito material riquíssimo, fundamentado dentro da palavra de Deus, sobre a ordem de Deus para o homem, sobre o que é dominar sobre todas as coisas, sobre o que é ser cabeça, ser sacerdote, sobre também a função e papéis de homem e de mulher, a importância do homem na sociedade, no mundo espiritual, a razão do homem ser semelhante a Deus, o que consiste ser imagem de Deus, a importância do sexo, por que o sexo é perigoso. Então, é muito material que tem no Seja Membro. Vai lá e seja abençoado e nos abençoe, porque através disso nós continuamos preparando material aqui para vocês. Deus abençoe a sua vida.